E o Agricultura BR traz agora o relatório que foi apresentado pela FC Stone ao mercado na tarde desta última quinta-feira. É um relatório de perspectivas para as commodities. O nosso destaque em relação à soja, tendo como base esse documento que foi apresentado por essa importante empresa de consultoria. Entre os dados que foram destacados, a FC Stone, ela ressalta que o ano de 2019, o começo dele, veio marcado por uma situação que já vem ocorrendo desde o último ano. A situação de conflito comercial entre Estados Unidos e China. Uma situação que mudou o cenário da soja por conta da taxação de 25% sobre o produto norte-americano. Essa situação, como você sabe que acompanha a Agricultura BR, mudou o fluxo em relação à comercialização de soja, trazendo ele principalmente ou essencialmente para o Brasil. Mas voltando aqui ao relatório, esse relatório coloca à disposição a seguinte questão: a possibilidade entre um acordo entre os dois países pode fazer, ou pelo menos só essa possibilidade, tem feito com que se tenha algum tipo de suporte de preços para a soja na Bolsa de Chicago. Esse é um dos fatores destacados pela FC Stone. Um outro dado importante e que precisamos trazer aqui é em relação ao que vem acontecendo lá na China. A China, ela vem num esforço muito grande para ser menos dependente da importação de soja. Mas como? Veja só. China, de acordo com seus dados oficiais, vai importar apenas 85 milhões de toneladas da oleaginosa. Esse número é bem menor do que aquele que o Departamento de Agricultura norte-americano acreditava em seus últimos relatórios de oferta e demanda, na casa de 100 milhões de toneladas. Portanto, situações que divergem e que mudam o cenário da soja para 2019. Nessas perspectivas que foram apontadas pela FC Stone, alguns cenários foram desenhados e nós vamos trazer os três que consideramos ser essenciais para o entendimento do sojicultor brasileiro. O primeiro deles é em relação à China e Estados Unidos tendo um acordo, o outro é não tendo o acordo e como que o Brasil fica nesta situação. Claro, produtor rural brasileiro. Então, nós vamos trazer agora a relação dos 25% dessa taxação sobre a soja norte-americana. O que acontece se tivermos ou não ela sendo implementada? Primeira tela mostra o cenário sem acordo entre Estados Unidos e China. Observe que aqui é citado que no caso que a taxa de 25% sobre a soja norte-americana prevaleça em vigor, mas se mantenha também a constante possibilidade de algum acordo seja alcançado, a exemplo do que acontece atualmente, os preços da soja tendem a não recuar tanto. Essa característica, aliada aos subsídios oferecidos pelo governo dos Estados Unidos para compensar, pelo menos parcialmente, os agricultores afetados pela taxação, geram dúvidas sobre a potencial perda para a área de lavoura da soja. Então, o que está dizendo? Primeiro, taxa de 25% sobre soja norte-americana, como você vê na tela. Por outro lado, a situação pode continuar. Como é que a situação continua? Ela permanece exatamente como está. A taxa permanece, ela continua existindo, mas também vai continuar existindo aquela possibilidade de acordo entre os dois países. Este é o primeiro cenário que a FC Stone destaca. Olha só, se isso vem a acontecer, até pela questão de incerteza de poder ou não haver um acordo, os preços não recuariam tanto de acordo com a FC Stone. Terceiro fator aqui em torno deste cenário, as incertezas com a safra de soja norte-americana. Como que ela ocuparia a área? A expectativa, é importante que nós ressaltemos, a expectativa para a safra norte-americana 2019-2020, que começa a ser semeada no mês de abril, é de redução de área. Ela vai reduzir. Entretanto, quando você não tem aquele prognóstico do que vai acontecer em relação ao mercado, será que China e Estados Unidos se entendem? Porque se se entender, pode ser que se tenha
que se tenha uma saída maior, uma exportação maior de soja norte-americana. Agora, se isso não acontecer, não. E os estoques norte-americanos já são muito altos, isso eu acabei esquecendo de falar. De acordo com o FC Stone, esses estoques que estão ali na casa de 26 milhões de toneladas, se não aproveitar essa janela, que está encerrando inclusive, essa janela de vendas de soja dos Estados Unidos, vai ficar parado. E isso acaba trazendo uma pressão também negativa em relação aos valores negociados com soja em Chicago. Mas quem está me acompanhando agora pergunta, mas que janela de negociação americana é essa? A janela de negociação americana é quando ela vai encerrar quando o volume de soja que sai do Brasil ou que é colhida no Brasil começa a ganhar dimensões muito fortes. O Brasil já está colhendo soja. E aí você tem um volume realmente muito mais expressivo a partir do mês de fevereiro, principalmente a partir da segunda quinzena, que é quando naturalmente acaba encerrando ou começa a encerrar, diminuir muito a janela de vendas de soja norte-americana. Este foi o cenário na qual Estados Unidos e China não entram num acordo, mas o clima de acordo continua. Vamos ver agora como é que fica esse cenário caso Estados Unidos e China entrem num acordo. Então, aquela taxa de 25% sobre a soja norte-americana cai. Vamos ver então na tela o que nós trouxemos aqui a nossa equipe na Agricultura BR. Claro que estamos aqui usando os dados da FC Stone do seu relatório de commodities. Veja só, primeiro fator, a taxa de 25% não cai. Se China e Estados Unidos não entram nesse acordo, o país asiático entra em acordo, deve o país asiático voltar a comprar volumes mais elevados de soja norte-americana, levando a uma nova mudança no fluxo da oleaginosa. Brasil e Estados Unidos, que são os maiores exportadores, tá? E ali está citado, terceiro item. Brasil e Estados Unidos, que são os maiores exportadores, começam a disputar mercado em condições iguais e os compradores escolheriam a origem mais vantajosa. O aumento na demanda por soja dos Estados Unidos é um fator de suporte para preços, que também pode limitar as quedas para a área da safra nova americana. Então, a redução é o que está no item quarto ali, o quarto item. Olha lá, está escrito aqui, redução menor na área dos Estados Unidos para a campanha 2019-2020. Por que essa redução seria menor? Nós estamos, e a FC Stone também está afirmando que a redução vai acontecer, mas ela é menor caso se tenha uma venda mais expressiva. A demanda por soja americana comece a ficar mais expressiva, com uma disputa mais igual aqui com o Brasil. Só que o que não pode se esquecer, e eu já afirmava anteriormente, os esforços da China para comprar quantidades menores de soja. Esse esforço é para reduzir a dependência do grão externo durante a guerra comercial. Com isso, mesmo com um acordo comercial entre os países, pode não ser suficiente para sustentar os preços da soja de maneira duradoura, pelo menos no curto e médio prazo, até que o balanço, aquele chamado balanço entre oferta e demanda, passe a vigorar de uma maneira um pouco mais estável. Então, esses são alguns cenários. Primeiro, acordo China e Estados Unidos, e China e Estados Unidos não entram em acordo, e agora você viu o cenário com China e Estados Unidos entrando em acordo. São possibilidades. Na América do Sul, há um olhar diferente. A América do Sul passa por problemas na sua safra. Você que é produtor de soja, está acompanhando o canal do Boi, o Agricultura BR, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de perdas. Essas perdas, essas quebras de produtividade em estados importantes do Brasil, como o Paraná, que já falamos na edição de hoje, Paraná tem redução de produtividade e, consequentemente, também de produção. Qualidade de lavouras não é boa, é inferior ao que acontecia no último ano. Mato Grosso do Sul tem áreas que quebraram até 30%. Então, estou falando do segundo, do quinto maior estado produtor. Falo também do maior estado, Mato Grosso também tem produção com risco, isso por conta de algumas regiões que também sofreram com fatores climáticos. Goiás também é o quarto
quarto maior produtor, situação difícil, e não posso esquecer do Rio Grande do Sul, mas deixo para depois agora, porque o Rio Grande do Sul o problema é inverso, né? Foi o cenário com excesso de chuvas. Por lá, as perdas financeiras, né, da lavoura podem chegar próximos a 600 milhões de reais, isso por conta das áreas que foram alagadas. Portanto, tem quebra no Brasil. Na Argentina não é difícil, também não é diferente, e também não é difícil perceber que na Argentina o problema é muito parecido com o Rio Grande do Sul. É excesso de chuva por lá. Isso pode trazer perdas em relação à produção daquele país. Mas como o foco é Brasil, e a FC Stone, no seu último levantamento de safra, dizia que o Brasil produz 116 milhões e 300 mil toneladas, já com uma redução refletindo tudo isso que eu disse há pouco. Para o Brasil, a situação ela pode ficar dessa maneira que você acompanha comigo na tela. Nós temos aqui mais um cenário desenhado pela FC Stone mostrando como é que fica a situação aí do Brasil em relação àquilo que pode vir a ocorrer na sua área de produção. Ele tem ali uma área de produção de soja na qual há fortes dificuldades por conta de problemas climáticos, como eu acabei de explicar, e pode sofrer as consequências, de certo modo, por conta do acerto entre Estados Unidos e China, ou possível acerto entre esses dois países. A previsão atual ainda é de uma exportação de 72 milhões de toneladas da oleaginosa. Esses números eles podem inverter caso se tenha o acordo. Uma outra questão importante que a FC Stone acaba discutindo é a relação de, dependendo do nível de produção, já que as exportações devem, se tiver o acordo, voltar às características normais ou pós-conflito comercial entre China e Estados Unidos, nós podemos ter aqui uma menor demanda por importações de soja como um todo, cenário que acaba ocorrendo também por fator da gripe suína. Então, são 3 cenários, o último gráfico eu vou ficar devendo, são 3 cenários desenhados para a situação de soja nos Estados Unidos e China, com acordo, sem acordo, e o Brasil dentro deste complexo que tenha ocorrido. Você pode acompanhar ou rever essas informações depois do programa, acessando o nosso portal sba1.com, o SBA Play e também os nossos canais nas mídias sociais.